No Saber Direito desta semana, você vai conhecer o funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que a lei diz sobre a relação médico e paciente. Entenda o que é e como se dá a judicialização da saúde e conheça os abusos e as violências obstétricas cometidas contra mulheres socialmente vulneráveis. As aulas são com o professor Fabrício Reis. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Fabrício Reis, eu sou advogado especializado em Direito da Saúde, em especial pacientes com doenças raras e síndromes raras. E hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre um ramo do direito que está ganhando muita notoriedade atualmente, que é o direito da saúde. A minha proposta aqui nessas próximas 5 aulas é poder fazer uma grande introdução para vocês aqui, poder apresentar esse nicho, essa matéria e dar uma passada em várias matérias e vários temas que possam te interessar, que possam ser bom para vocês. É um tema muito diferenciado, muito especializado, como eu falei, está ganhando muita relevância, muito em especial por conta da pandemia, que as questões de saúde, elas estão ganhando muita relevância ultimamente. E claro, para a gente poder falar um pouquinho sobre direito da saúde, nós temos que começar falando principalmente do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Poucas pessoas sabem, mas o SUS eles têm menos de 30 anos. Por quê? O SUS ele foi promulgado na nossa Constituição de 1988, então é um sistema muito recente. E antes do SUS, nós tínhamos aqui no Brasil uma realidade muito diferente da saúde pública. Primeiro, nem todos tinham acesso à saúde pública no Brasil, somente os trabalhadores formais que tinham carteira assinada que poderiam ter esse acesso. Além disso, a medicina particular na época também não era acessível a todos. Lembrando que na época o Brasil ainda não estava tão industrializado, tinha muitas pessoas em situação de carência, o salário mínimo também era baixo. Então a saúde nessa época não era tão acessível assim quanto era hoje em dia. Então, como eu falei, a direito à saúde é um direito fundamental, é um direito constitucionalmente tutelado, graças à nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. E o SUS, ele começou o seu nascedouro, começou a sua fonte a partir de um artigo muito importante da Constituição, que é o 196, que traz o conceito do direito da saúde. E eu vou lê-lo para vocês aqui. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, como vocês podem ver, o direito da saúde agora é um direito constitucionalmente tutelado. Então, ele quer dizer que o Estado ele tem o dever de permitir esse acesso ao cidadão. E o cidadão, caso não consiga ter essa tutela de direito, seja por uma ação ou por omissão do Estado, o cidadão tem o direito a buscar essa tutela jurisdicionalmente, né? Então, esse é o fenômeno da judicialização, que é um dos temas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O direito da saúde, ele não é apenas constitucional, ele já é um conceito muito amplo e já tem um entendimento mundial desde a década de 40. Ou seja, nós aqui no Brasil, com a implementação desse direito da saúde como uma garantia fundamental constitucional, já estávamos aí quase 40 anos atrasados. E o direito da saúde ele já consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz ali um conceito muito mais amplo, muito mais abrangente do que é a saúde. A saúde, pessoal, não é apenas não estar doente, é um conceito muito mais amplo e que envolve vários aspectos da vida, envolve várias expressões, inclusive expressão do ser. Então não é apenas estar doente, mas é um bem-estar biopsíquico, físico, social e até mesmo espiritual. Então, todo esse entendimento mais amplo de saúde, ele está constando no artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, que eu vou ler para vocês aqui. Então, diz o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e também tem direito à segurança no emprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice e nos outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
Então podemos observar aqui como que esse direito da saúde é um sentimento muito mais amplo, é um sentido muito mais amplo, que abrange diversas facetas da vida em sociedade, da vida do ser. É a busca da dignidade e de uma vida plena. Então o direito da saúde ele vai respaldar, ele vai respingar também na área econômica, financeira, social, familiar, até mesmo cultural do indivíduo. Então, foi um grande avanço nós trazermos esse entendimento para a nossa Constituição, torná-lo, né, constitucionalmente tutelado um direito fundamental, pois assim ele pode ser uma base do SUS. Nós ainda tínhamos uma realidade muito diferente, né, antes do SUS existir, porque a saúde era vista como uma forma, de uma forma muito mais mercantilista e muito mais financeira. Lembre-se, pessoal, que antes da Constituição de 88, o direito da saúde ele não era uma questão coletiva, era uma questão individual. E grande parte da pressão e do interesse de acesso à saúde não era por uma questão coletiva, mas sim por pressão dos grandes empresários, dos empregadores, que não queriam que os seus trabalhadores perdessem dias de trabalho por questões de saúde. E então isso vai de encontro ao que a gente fala desse aspecto mais amplo da saúde, né? Porque não se tinha uma preocupação com o bem-estar do cidadão, com a sua vida plena, mas simplesmente com a sua forma de se manter sempre atuante, sempre trabalhando, não perder um dia de trabalho por conta de uma doença, por conta de um problema de saúde. Então eu vou trazer para vocês aqui 2 relatos bem interessantes que mostram bem como que era a realidade na época, antes, né, a saúde pública antes do SUS. Então, primeiro aqui eu tenho para vocês um relato que é do Eider Aurélio Pinto, que é um dos grandes nomes da reforma sanitarista aqui no Brasil. E ele falava que, na época, antes do SUS, a saúde coletiva e a ideia de assistência à saúde do trabalhador não surgia como uma medida para assegurar o bem-estar social. Na verdade, ela foi criada como uma pressão das indústrias e grandes empresas que não queriam que seus funcionários perdessem dias de trabalho em razão de doenças. Então, esse entendimento de saúde à época já destoava em grande parte do que se entendia como saúde em todo o mundo, né? Nós já tínhamos, como eu falei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o Brasil também é signatário, então nós estávamos muito atrasados nesse sentido de entendimento da saúde. E nós tínhamos também aqui uma reportagem muito interessante da Folha de São Paulo de 1977, e ela fala um pouquinho como que era a realidade da saúde à época também. E diz aqui essa reportagem: os serviços de saúde no Brasil atendem basicamente às necessidades dos grupos sociais de maior poder aquisitivo. São serviços voltados para a recuperação e não para a prevenção. Concentram-se na solução de problemas degenerativos que afligem as camadas mais bem situadas na escala social, quando as doenças infecciosas ainda são responsáveis por grande parte da mortalidade e morbidade da população brasileira. Esses serviços têm ainda uma tendência marcante à sofisticação e à complexidade, respondem aos interesses dos produtores de insumos, de equipamentos e aos produtores de serviços. A população, nesse contexto, deixa de ser um sujeito para ser uma mercadoria, manipulada pelas forças do mercado. Então, reforçando aqui, nessa época, antes de nós termos o advento do SUS, a saúde realmente ela tinha um caráter muito mais mercantilista e era muito mais inacessível. A população, à época, não conseguia ter acesso. Como falei, era apenas os trabalhadores formais que tinham acesso. E a formalidade do trabalho, à época, não era tão grande assim. Nós tínhamos muitos trabalhadores informais e também muitos trabalhadores do campo também que não conseguiam ter acesso a esse sistema. A saúde acabava sendo um direito praticamente da classe média ou das classes mais altas, que tinham como custear os tratamentos particulares, né, poder contratar um médico de família, poder ter acesso a cirurgias e a medicamentos que não eram acessíveis a todos. Então, nesse contexto, avançando todas essas discussões, surgiu aqui no Brasil, então, o movimento sanitarista. O movimento sanitarista, ele buscava justamente uma saúde pública acessível, igualitária e que fosse um serviço prestado a todo cidadão, como é o SUS hoje. O SUS hoje ele é universal, ele é integral, ele não faz distinção de pessoas, inclusive estrangeiros que estão no Brasil podem usar do SUS. Então, é um sistema único, que ele é um modelo mundial, vários representantes de vários países vêm até o Brasil para entender, para aprender com o SUS, né? Nós passamos aí por muitas situações que muitas vezes o SUS ele é um pouco injustiçado, recebe várias críticas.
apesar das dificuldades que o sistema tem, é um grande complexo inovador, único, importante e principalmente que funciona. Nós temos que lembrar que o SUS, ele não é apenas o postinho do bairro, ele não é apenas o pronto-socorro, ele tem toda uma outra gama de atuação secundária, que são procedimentos mais complexos, atenção terciária, que já são cirurgias. Inclusive, algumas cirurgias realizadas pelo SUS são tão específicas, tão complexas, que nem na rede privada os pacientes têm acesso, mas no SUS tem. Além também de outros trabalhos que o SUS faz, como trabalho de prevenção, trabalho de controle de doença, que a gente vai entrando um pouquinho sobre essas questões no decorrer das aulas. Eu tenho aqui para vocês uma fala de mais um sanitarista, que é o Sérgio Arouca, que ele fala um pouquinho sobre a reforma sanitária. E ele diz: o movimento da reforma sanitária brasileira constituiu-se no processo de amplas mobilizações da sociedade brasileira pela redemocratização. Expressou a indignação da sociedade frente às habitantes desigualdades, à mercantilização da saúde e configurou-se como uma ação política concentrada em torno de um projeto civilizatório de sociedade inclusiva, solidária, tendo a saúde como um direito universal à cidadania. Então, esse sanitarista aqui, ele resumiu o que eu venho falando aqui desde o começo da aula, como a importância da saúde como um espectro muito mais amplo da existência do ser, inserido na sociedade, refletindo em diversos espectros, né, da vivência do ser enquanto sociedade e também enquanto individual. Apesar do avanço, né, do artigo 196 em 88 e apesar também da grande pressão da reforma sanitarista, nós demoramos um pouquinho para nós regularizarmos o SUS mediante a lei. E foi só em 90 que nós tivemos a Lei 8080 de 90, que é chamada a Lei Orgânica da Saúde, que vai trazer todo o funcionamento, toda a substância do SUS, de como que ele vai funcionar. E junto dessa lei temos também a Lei 8142 de 90, que é a lei que ela vai trazer como que é o financiamento do SUS. Então nós temos a 8080, que mostra o funcionamento do SUS enquanto uma política pública, e a 8142 trazendo essa parte financeira, de financiamento, de gestão de valores. Então nós podemos falar que o SUS, ele tem três grandes pilares, que é o artigo 196 da Constituição Federal, a Lei 8080 de 90 e a Lei 8142 de 90. Então, nós temos aqui esses três pilares que vão nos nortear como que o SUS vai funcionar. Reforçando para vocês, o SUS aqui não é apenas o acesso ao postinho, ele é um amplo sistema muito complexo, principalmente em questões que muitas vezes a sociedade não vê, como os trabalhos de prevenção, trabalho de prevenção de uso de drogas, prevenção de doenças, inclusive a água potável que você bebe é o SUS que atende, a vacinação que você recebe é do SUS, gestão, questões de alimento, de validade, de indicação de alimentos, tudo isso é o SUS. Então, ele tem uma atuação muito introduzida realmente na nossa vida, na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Nem sempre a gente percebe a importância do SUS, porque a gente acaba não percebendo essas pequenas nuances de atuação. Então, falamos aqui para vocês um pouquinho do SUS, como é que ele funciona, e eu vou entrar um pouquinho nas questões de princípios e de diretrizes do SUS. Nós temos aqui algumas divergências, inclusive legislativas, sobre o uso desse nome diretrizes, mas eu vou elencar para vocês aqui uma diferenciação que nós temos aqui. Então, nós podemos diferenciar esses princípios do SUS em doutrinários e organizacionais. Então, os princípios doutrinários são a universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade, como eu falei, o SUS é aberto a todos. Qualquer pessoa tem direito a ter acesso a um tratamento no SUS. E não precisa ser brasileiro nato, não precisa ser residente no Brasil, basta você estar em território nacional, você pode ter acesso a um atendimento do SUS. Nós já temos aí casos, inclusive, de pessoas que moravam em outros países e tiveram que vir para o Brasil para poder fazer um tratamento. Então, o SUS ele atende a toda e qualquer pessoa que esteja no Brasil. Já a equidade é uma busca de uma igualdade qualificada. Nós, como advogados, nós entendemos esse conceito de equidade, né, que é tratar os iguais como iguais e tratar os desiguais como desiguais. Então, é trazer um atendimento que ele seja na medida e na necessidade de cada paciente. Não à toa que o SUS ele tem esses atendimentos muito especializados, por exemplo, para doenças raras, também para doenças
para as infecções sexualmente transmissíveis, questões de tabaco, uma série de questões que o SUS tem esse tipo de atendimento diferenciado. E também tem políticas públicas de acesso a populações vulneráveis. Inclusive, vai ser um dos temas das nossas aulas aqui, mais no finalzinho, que eu vou falar um pouquinho sobre grupos invisibilizados e vulneráveis, que eles têm um atendimento primoroso e muito acesso ao SUS. E, por fim, nós temos a integralidade. A integralidade é justamente essa ideia do SUS, ele atender qualquer necessidade da sociedade. Como o direito à saúde ele é garantido constitucionalmente, o Estado ele tem que prover o atendimento a qualquer questão de saúde. Não à toa que certos tratamentos, certas técnicas que são muito específicas, por exemplo, para doenças raras, que não têm um grande número, né, de procedimentos, um grande número de pacientes, que muitas vezes não conseguem o acesso ao atendimento numa rede privada, com um plano de saúde, com o SUS vai conseguir, porque o SUS ele tem essa obrigação, ele tem essa determinação da integralidade de estar aberto a qualquer tipo de situação que envolva a saúde. Então, os princípios organizacionais, eles são divididos em 4, que são a regionalização, a descentralização, a participação social e a hierarquização. A hierarquização, ela é um sistema que leva em conta toda a complexidade da situação para o atendimento ao tratamento. É uma hierarquia que tem toda uma fila, tem todo um procedimento para o paciente ter acesso. Então, para um paciente, por exemplo, ter acesso a uma cirurgia de alta complexidade no SUS, ele tem que passar por toda essa hierarquia de atendimentos. Primeiro, a porta de entrada do SUS, o postinho de saúde, tem um atendimento na sua UBS local, para você ter um encaminhamento para avaliação, e assim você vai galgando degraus, passando por cada etapa até chegar naquele procedimento que o paciente precisa. Então, muitas vezes, o postinho, né, o seu postinho do bairro, que é a UBS, ela é a porta de entrada do SUS e é a partir dali que o paciente vai conseguir ter acesso a outros tipos de atendimentos mais complexos, seja numa atenção secundária, por exemplo, um tratamento de fisioterapia, um tratamento de fonoaudiólogo, seja na atenção terciária, que seria uma cirurgia de alta complexidade. A regionalização, ela é uma articulação entre todos os entes. Então, todos os entes, seja a nível estadual, municipal e também nacional, eles têm essa flexibilização, eles podem agir e criar diretrizes, criar ações e direcionamentos que atendam a uma determinada situação regional específica ou até mesmo temporal. Por exemplo, nós tivemos toda uma adequação do SUS por conta do coronavírus, né? Então, tivemos uma mobilização do SUS a nível nacional para atender essa demanda que surgiu. Mas, ao mesmo tempo, os gestores de nível estadual, ou até mesmo municipal, eles podem também tomar outras medidas a mais para poder suprimir necessidades que aquela região especificamente ou aquela população específica necessita. Então, como falei aqui, o SUS ele está sempre buscando o atendimento integral da população e, por isso, ele tem essa liberdade de poder tomar as medidas que se tomarem necessárias a nível regional, a nível de população local. E temos a descentralização, que é justamente a mitigação de responsabilidades entre as várias esferas governamentais, mas com uma única direção. Então, nós temos as políticas macro emanando do Ministério da Saúde e, como eu falei aqui na questão da regionalização, essas políticas vão sendo aplicadas de acordo com a realidade de cada região, de cada população, de cada estado. Então, o SUS ele vai estar sempre tentando se enquadrar na necessidade local, para que, dessa forma, a nível nacional, ele consiga dar esse atendimento e esse acesso à saúde de uma forma integral, suprindo todas as necessidades que vierem a surgir e também conseguindo se adaptar às novas necessidades que possam surgir, né? Como eu citei aqui a questão da pandemia do coronavírus, o SUS ele teve essa rapidez de poder se adaptar, de poder criar políticas públicas, de poder tomar medidas para mitigar, né, a propagação do vírus, né, tomar políticas públicas de conscientização, de uso de máscara, álcool em gel, etc. Então, mesmo que surjam novas situações imprevisíveis, o SUS tem mecanismos para ele poder se adaptar a isso. Então, nós já passamos aqui um pouquinho sobre como que surgiu o SUS, como que ele funciona, as suas diretrizes e princípios. Então, vou falar um pouquinho para vocês como que se dá o financiamento do SUS.
Esse financiamento ele é bem complexo, ele tem muitas camadas, tem muitos órgãos envolvidos, principalmente órgãos de controle. Nós tivemos aí uma história bem longa sobre a questão da regularização do financiamento do SUS, porque demorou aí muitos anos e a lei, o projeto de lei que ia trazer essa regulamentação, ela foi e voltou, demorou um pouquinho para ela poder ser finalmente promulgada e finalmente começar a valer. Então, eu vou trazer para vocês aqui como é que foi mais ou menos o contexto histórico, como é que se deu a evolução da legislação que regulamenta o financiamento do SUS. Então, nós começamos com a emenda constitucional de 2000, que ela estabelecia ali os percentuais mínimos de investimento de cada ente para a saúde. Essa emenda ela ficou em vigência provisória até 2014. Então, a gente vê que já foram 14 anos de uma vigência provisória, né, de uma emenda constitucional que tem uma importância suma, principalmente por questões de investimento da saúde. Então, ela deveria ter sido regulamentada por uma lei complementar, mas isso não ocorreu. Somente em 2008 que foi aprovado um texto base, mas a emenda ela ficou ainda pendente de regulamentação até 2012, quando foi finalmente promulgada a lei complementar 141 de 2012. E essa lei ela vai trazer aqui um pouquinho como que se dão os valores mínimos de investimento de cada ente federativo na saúde. É importante aqui a gente perceber que são os valores mínimos. A intenção aqui dessa lei é que justamente fomentar o investimento, fazer com que cada ano, a cada gestão, esse investimento ele se aprimore e se aumente. Então, nós temos o artigo 5º dessa lei, que vai nos trazer como que é o investimento a nível de União, o investimento mínimo, ressalte-se, para a saúde. E o artigo 5º da Lei 141 de 2012 diz: a União aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde o montante correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior, apurado nos termos dessa lei complementar, acrescido de, no mínimo, o percentual correspondente à variação nominal do Produto Interno Bruto, ocorrido no ano anterior, e ao da Lei Orçamentária Anual. No parágrafo 2º diz: em caso de variação negativa do PIB, o valor de que trata o caput não poderá ser reduzido em termos nominais de um exercício financeiro para o outro. Então, o que isso quer dizer? Que a lei ela traz esse espírito de aumento de investimento na saúde, né? Então, toda vez que a União começar um novo exercício financeiro, ele vai ter que fazer um investimento igual ao do crescimento do PIB. Então, dessa forma, o investimento da saúde estará sempre crescendo, sempre sendo fomentado. Mas nós temos um problema nessa relação aí, foi com a entrada de vigência do teto de gastos, que vai influenciar um pouquinho também aqui nos outros artigos que tratam tanto dos investimentos estaduais e também dos investimentos municipais. Então, o teto de gastos, ele impede um pouco, está impedindo desse fomento, desse aumento de investimento. Então, os entes estão muito mais propensos a fazerem um investimento mínimo determinado por lei. Contudo, como nós tivemos aí algumas situações bem inesperadas desde 2019, com o advento da pandemia, acabou que os gestores eles tiveram um pouquinho mais de liberdade e um pouquinho mais de possibilidade de investimento na saúde, por conta da excepcionalidade mesmo do momento. Talvez se nós estivéssemos em uma situação, entre aspas, aqui, de normalidade, se não fosse essa necessidade que a pandemia exige de investimento na saúde, talvez os gestores teriam um pouquinho mais de impedimento, um pouquinho mais de dificuldade de fazer fomentos no investimento na saúde. E continuando aqui para os níveis estaduais, a lei diz que os estados têm a obrigação de fazer um investimento mínimo de 12% da arrecadação com impostos, e diz no seu artigo 6º. Os estados e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 12% da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios. E já no nível municipal, diz no seu artigo 7º, os municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos. Pode ficar um pouco confuso aqui, porque 2 artigos citam o Distrito Federal com variações diferentes. Então, isso realmente causa um pouquinho de confusão e um pouquinho de
de dúvida a princípio, mas a lei ela segue falando que o Distrito Federal ele tem um percentual mínimo de investimento de 12%. Então diz aqui o artigo 8º da lei: o Distrito Federal aplicará anualmente em ações e serviços públicos de saúde no mínimo 12% do produto de arrecadação direta dos impostos que não possam ser segregados em base estadual e em base municipal. Então, determinados esses investimentos mínimos, como é que se dá realmente o financiamento do SUS? Então, tudo vai começar pelo Fundo Nacional de Saúde, que vai ser o grande fundo da União que irá receber os valores a serem distribuídos para todo o país e, a partir daí, ser feita a gestão. É o Fundo Nacional de Saúde que faz o repasse para todos os entes, para os estados, para que eles possam fazer também para os municípios. Os estados também eles vão ter os seus fundos também estaduais de saúde que vão fazer essa gestão a nível estadual. Então, eles vão receber o repasse do nível do Fundo Nacional e fazer a gestão para o repasse municipal. No caso de Brasília, acaba que não tem, como não temos municípios aqui, nós não temos esse tipo de gestão específica. Esses recursos, eles têm uma forma muito específica de aplicação. E a Lei 141, ela também traz um artigo falando como que se dá esse investimento. Eu vou falar para vocês aqui, trazer o artigo e levantar alguns pontos chaves do que ele traz. Então, esse artigo aqui, ele traz uma lista bem grande de quais são as formas de emprego, de uso desses tipos de recurso. Então, eu vou exemplificar para vocês aqui, chamar a atenção para alguns pontos mais específicos. Então, diz o seu artigo 3º, observadas as disposições do artigo 200 da Constituição, o artigo 6º da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, e do artigo 2º dessa lei complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão considerados despesas com ações e serviços públicos de saúde referente a. Então, vou elencar aqui para vocês alguns pontos mais importantes. Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária, atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, capacitação do pessoal, desenvolvimento científico e tecnológico, saneamento básico, manutenção e manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças, questões de zoonose. Então, nós vemos aqui que o SUS ele tá envolvido em várias questões aqui da sociedade e a lei ela traz também essa possibilidade de investimento não apenas no atendimento, mas também no seu desenvolvimento tanto de pessoal, tecnológico e também na sua envolvimento, no seu trabalho de controle de doenças, controle de pragas, o trabalho de zoonose, por exemplo, é muito importante. E, por fim, quem é que fiscaliza os gastos e a gestão desses recursos? Como nós temos aí esses investimentos mínimos, tem que ter os órgãos que fazem esse controle para fazer a averiguação desse uso mínimo, principalmente dentro dos ditames do artigo 3º da lei, que determina aonde esses investimentos devem ser realizados. Então, a lei ela vai trazer quais são os órgãos responsáveis por fazer a fiscalização desses recursos. Então, nós temos os tribunais de contas, seja a nível federal, estadual ou municipal, nós temos as controladorias gerais da União, nós temos o Poder Legislativo, que também pode fazer esse tipo de fiscalização, e a auditoria e órgãos de controle internos ali do Executivo. Então, nós temos, dentro de todos os poderes, formas de fazer essa avaliação, de fazer essa gestão. Inclusive, temos também a participação social pelos conselhos de saúde, que são órgãos importantíssimos, que é a participação social dentro da gestão do SUS, que é um dos princípios, inclusive, trazido pela Constituição, da forma como o SUS funciona, essa participação social que é muito importante. O Conselho de Saúde, pessoal, poucas pessoas conhecem, mas é um órgão de suma importância, porque ele vai trazer integrantes tanto da gestão quanto também da sociedade civil, dos usuários, para que juntos possam fazer esse trabalho, não apenas de controle e de fiscalização de como que se dá a gestão financeira, de como que se dá o uso dos recursos, mas também fazer um acompanhamento, de fazer uma fiscalização de como é que está sendo o atendimento, de como é que está sendo a oferta de serviço, como que está sendo o acesso. Eu, particularmente, eu faço parte do Conselho de Saúde aqui de Brasília, então nós fazemos um trabalho muito importante e constante, justamente de acompanhamento e de avaliação. Em especial, durante a pandemia, os Conselhos de Saúde tiveram realmente uma grande importância de tentar sempre estar atentos para a integralidade, para que
que o SUS fosse realmente acessível a todos, né? Então, em momentos como esse, que nós estamos um pouquinho fora da normalidade, que o SUS está sendo super demandado, os conselhos de saúde eles ganham realmente uma grande importância, porque eles são ali os fiscais, né? Os defensores do usuário, até porque os usuários estão inseridos dentro desse conselho. Então, esse é um trabalho muito importante e que pode fazer grande diferença. Os conselhos eles podem, inclusive, dar sugestões de políticas públicas, dar sugestão de diretrizes, dar sugestão de diversas políticas, de diversas formas que o SUS pode se aprimorar e pode melhor atender a sua população. Como eu falei um pouquinho antes, como o SUS ele tem essa adaptabilidade às necessidades da sua população local, do seu estado, o Conselho de Saúde é um dos vetores de onde emana essa adaptabilidade, né? O Conselho de Saúde estando mais próximo da população, do usuário, estando ali fazendo o seu trabalho de avaliação, de fiscalização, de acompanhamento, pode ir mostrando para o gestor que muitas vezes pode, por estar mais distante, não estar percebendo uma certa necessidade específica. Então, o Conselho de Saúde ele tem essa possibilidade de trazer essa nova visão, de trazer pontos cegos, trazer questões importantes e pertinentes ali à população local. Então, falamos aqui muita coisa sobre o SUS, né, fazendo realmente uma grande introdução para que você possa ter a possibilidade de começar a se aprofundar, de começar a buscar mais informações. Como disse aqui, a proposta é fazer uma passada introdutória em vários tópicos, várias matérias importantes feitas aqui à saúde, para te empoderar, para você poder se interessar, para você poder dar os primeiros passos e se aprofundar nesse ramo, nessa matéria que é tão nova e que está ganhando muito destaque. Então já falamos aqui como que o SUS surgiu, como que ele funciona, seus princípios e diretrizes, como que ele é financiado. Então eu vou falar para vocês um pouquinho aqui de como que funciona a regulação, que é a famosa fila do SUS, né? Como eu falei anteriormente, a porta de entrada do SUS é o postinho de saúde, é a UBS local, o postinho do bairro, e a partir dali o paciente vai passar por toda uma série, todo um procedimento concatenado que tem vários passos que uns seguem ao outro. Então, primeiro vai ter atendimento com o médico do postinho que vai fazer um encaminhamento para uma avaliação, aí essa avaliação faz um encaminhamento para a cirurgia e assim vai. E entre cada um desses passos tem um procedimento, tem um fenômeno. Esse fenômeno é a regulação. E como o nome diz, ela vai regular como que se dá o acesso dos pacientes aos mais diversos serviços ofertados pelo SUS. Então a regulação ela é muito importante e muitas das vezes a judicialização não leva em conta questões da regulação. A regulação, então, ela vai fazer todo esse trabalho e toda essa análise de cada paciente, de cada caso específico, levando-se em conta as suas particularidades, se é caso de urgência, de emergência, se é um paciente com comorbidade, se pode esperar ou não, fazer toda essa análise técnica, na melhor expressão justamente daquele princípio da equidade, vai tratando cada indivíduo de acordo com a sua necessidade e com as suas particularidades. Então nós temos então essa fila do SUS, né? Falando de uma forma muito mais simples, que vai fazer todo esse controle para que os pacientes realmente tenham acesso ao próximo passo, né, ao próximo degrau dos procedimentos ofertados pelo SUS. Há muita reclamação e há muitas questões da demora da regulação, né? Então acaba que muitos pacientes acabam tentando judicializar para tentar antecipar um atendimento, para tentar realmente ter um pouco mais de celeridade. Mas é importante nós conhecermos um pouquinho de como que se dá a regulação, de como que ela funciona, porque muitas vezes o que é judicializado pode ser resolvido de uma forma administrativa, extraoficial, bastando uma visita ali do paciente ou do seu advogado no postinho de saúde para poder conversar com o responsável e ver se eventualmente não tem ali uma pendência. Porque se um paciente está precisando, por exemplo, fazer um atendimento oncológico, já passou pelo postinho de saúde, já teve encaminhamento para fazer uma avaliação de cirurgia, mas esse paciente não apresentou todos os exames requeridos, está com pendência de algum resultado, está com pendência de algum documento, então ele não vai caminhar na regulação, porque ele está em pendência. Então é importante que o advogado e o paciente ele tenham essa consciência que muitas das vezes pode estar demorando o seu atendimento, pode estar demorando chegar a sua vez e pode ser uma pendência que é facilmente resolvível, né? Bastando você passar ali no postinho, conversando com o responsável, para que possa ser feita uma análise, ali, uma pesquisa rápida no sistema para se descobrir. Isso é uma forma, inclusive, de se diminuir a judicialização e de se acelerar,
né, o atendimento dos pacientes. E a regulação ela vai funcionar tanto a nível nacional, tanto a nível estadual, tanto a nível municipal. E elas são, ao mesmo tempo que elas são autônomas, elas trabalham de uma forma síncrona, né, de uma forma solidária entre si. Então, nós temos a regulação municipal, que ela vai fazer toda essa regulação ali do município, de como que está a fila do acesso, de qual paciente tem preferência ou não. Caso esse paciente ele tenha uma necessidade, por exemplo, de fazer um atendimento numa atenção terciária, uma cirurgia, um atendimento mais complexo, e aí ele é encaminhado para um atendimento a nível estadual, por exemplo, hospital maior de capital, então ele vai passar para essa regulação estadual, né, para poder fazer toda essa gestão de como que você vai dar esse acesso. E assim vai seguindo, até caso esse paciente precise ser atendido em um hospital ali que seja gerido pela União, para poder fazer essa regulação, esse controle e essa gestão também a nível nacional. Então a regulação é um ponto muito importante que pode fazer uma grande diferença, inclusive na sua atuação enquanto advogado. Então, pessoal, na primeira aula aqui já foi muito densa, já falamos muita coisa, muitas informações, principalmente do SUS, que eu queria muito que vocês entendessem como que ele funciona, porque aqui a porta de entrada, tanto o direito da saúde como um direito fundamental, como o funcionamento do SUS, para a gente poder avançar para todo o resto. Então, eu vou chamar aqui para vocês um quiz que nós separamos 3 questões bem simples, só para a gente poder fazer uma revisão rápida do que foi falado na aula de hoje. Bom, então a primeira questão é: quais são os princípios doutrinários do SUS? Igualdade, fraternidade e liberdade, legalidade, impessoalidade e publicidade, transparência, economia e eficiência, ou universalidade, equidade e integralidade? Você lembra? A gente falou bastante aqui sobre esses 3 princípios. Você sabe qual é a resposta correta? Então, letra D, universalidade, equidade e integralidade. Nós falamos aqui bastante sobre esses princípios que são importantíssimos aqui para o acesso do paciente ao SUS. A letra A, igualdade, fraternidade e liberdade, são ideais muito bonitos e muito importantes, mas não se aplicam ao SUS, não se aplicam à saúde. Legalidade, impessoalidade e publicidade são requisitos, são questões de direito administrativo do ato administrativo. A transparência, economia e eficiência também é muito mais relativa à questão de atos administrativos, processos judiciais e não necessariamente tem uma relação tão direta assim com o SUS. Vamos para a segunda questão? Quem tem direito a ser atendido pelo SUS? Trabalhador formal, qualquer cidadão brasileiro, qualquer pessoa ou pessoas de baixa renda? Nós também falamos aqui bastante sobre isso e você sabe qual é a resposta? Qualquer pessoa, letra C. Como eu falei, o SUS ele é universal, então ele atende a toda e qualquer pessoa que esteja no nosso território. Não precisa ser um residente, não precisa ser um naturalizado, não precisa ser um brasileiro nato para ser atendido, basta estar no Brasil. Então, trabalhador formal da letra A era a realidade antes do SUS, apenas os trabalhadores formais que tinham direito a acesso à saúde. Já qualquer cidadão brasileiro, como eu disse, o SUS ele é universal, então não basta ser não é apenas para o cidadão brasileiro, mas é para qualquer pessoa que esteja no nosso território. E pessoas de baixa renda também, apesar de as pessoas de baixa renda serem sujeitos de diversas políticas inclusivas e positivas no SUS, também não é um requisito para o seu acesso à saúde. Vamos para a terceira questão? Qual desses entes não realiza a fiscalização dos gastos do SUS? Presidência da República, Conselhos de Saúde, Tribunais de Contas e Poder Legislativo. Esse aqui já foi mais no finalzinho da aula, eu acho que já está fresco na sua memória. Sabe qual é a resposta? Presidência da República, é claro. A presidência ela não faz fiscalização, ela tem órgãos do Executivo que fazem, né? Não necessariamente a presidência. Já o Conselho de Saúde, como eu falei, é um órgão de atuação e de intervenção social que faz não apenas a fiscalização do SUS, mas também faz ajuda e auxilia na gestão, faz sugestões, faz
proposições de políticas públicas, de diretrizes, de direcionamentos daquela população local. Os tribunais de conta, eles podem fazer esse tipo de fiscalização, principalmente da questão do financiamento e do uso dos gastos do SUS, e também o Poder Legislativo tem essa prerrogativa de fazer esse tipo de investigação e de avaliação. Então, pessoal, passamos aqui por uma longa jornada falando sobre a saúde enquanto direito fundamental e o SUS enquanto política pública. Então, nós passamos aqui desde quando surgiu, como que era antes, como que ele se deu, como que ele é gerido, suas diretrizes e princípios e como que ele é fiscalizado. Então, aqui a ideia, como eu falei, foi fazer realmente um grande resumão, uma introdução para que você possa, a partir daqui, ter a condição de poder seguir os seus próprios passos dentro das matérias que te interessarem e poder aprofundar. Então, nós passamos aqui sobre a saúde enquanto direito constitucionalmente tutelado, um direito fundamental, e o consenso de saúde, o entendimento de saúde como uma forma muito mais ampla. A saúde, ela não é apenas não estar doente, ela é um bem-estar biopsíquico, físico, social e espiritual, de acordo com o que está, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a saúde é um aspecto muito mais amplo da existência, da relação do ser com o meio ambiente e também com a sociedade. Então, também o SUS, enquanto uma política pública única, acessível, universal, que é exemplo aí para vários países, como eu falei, que representantes de vários países vêm até o Brasil para poder entender e aprender com a gente, com o nosso sistema, para tentar replicá-lo em outros países. E a gente passou também, inclusive, pela importância da atuação social, a sociedade, como que a sociedade ela também tem uma ação e uma influência direta pelo SUS, seja ali numa questão de fiscalização, seja numa questão mais ativa de sugestão de diretrizes, de políticas, de formas de o SUS ele se adaptar àquela realidade local e à realidade ali social seja do município, seja do estado. E também nós passamos aqui um pouquinho sobre a importância da regulação, como que a regulação ela tem um papel importante, não apenas na gestão do SUS, né, na forma como os pacientes têm acesso, garantindo ali a equidade e também a universalização, e como também é um fator decisivo, inclusive, na judicialização. Nós vamos ter uma aula falando só sobre judicialização, que é um tema um pouco mais complexo e um pouco mais polêmico também. Eu, particularmente, defendo aqui uma forma de pensamento, uma corrente mais minoritária, mas a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso nas aulas vindouras. E também acho que ficou bastante claro aqui a importância do SUS, como que ele é uma forma de política pública inclusiva muito mais ampla do que apenas ali o pronto-socorro, o postinho do bairro. O SUS ele tem sim as suas dificuldades, tem os seus problemas, temos as suas críticas, mas ele é muito mais do que isso, é um sistema muito complexo, amplo, que ele influencia diretamente na sua vida, nas mais diversas formas, das mais diversas maneiras, que muitas vezes você nem percebe, né? Seja na água que você bebe, seja nos alimentos que você consome, na vacina que você recebe. Então o SUS ele também tem esse trabalho, não apenas de cuidado da saúde, mas também, por exemplo, de prevenção com políticas públicas, né, com políticas publicitárias para fazer questões de conscientização e também trabalhos de prevenção, em especial, por exemplo, prevenção do alcoolismo, prevenção do tabagismo, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a prevenção de várias doenças que hoje em dia nós temos o controle no Brasil graças à atuação do SUS, dos gestores e dessas políticas públicas de conscientização e de prevenção, além também do cuidado com as populações mais vulneráveis e invisibilizadas, né? Então, como o SUS ele é universal, integral, ele tem que atender e ele procura atender a toda e qualquer necessidade, até mesmo as populações mais fragilizadas, mais vulnerabilizadas, mais minoritárias, também vão conseguir ter acesso e ter as suas necessidades médicas, né, ter acesso a esse direito fundamental que é o acesso do direito à saúde. Então o SUS ele é amplo, então eu gosto sempre de reforçar aqui a sua importância e de reforçar como que nós temos que defendê-lo enquanto um patrimônio nacional mesmo, que ele é muito importante para nós e que faz uma grande diferença social. O SUS realmente ele é uma forma, inclusive, de manejo e de crescimento social. As pessoas conseguem ter acesso, as pessoas conseguem ter dignidade. A saúde, ela
respinga não apenas os vários aspectos da vida, mas também vários de outros direitos, né? Como a questão da dignidade da pessoa humana, da sua integridade. E o SUS, ele traz essa resposta e ele traz essa possibilidade de cumprimento, de acesso a esses tipos de direitos. Então, na próxima aula, nós vamos começar a entrar nas questões mais específicas do direito da saúde. E nós vamos falar um pouquinho sobre a relação médico-paciente, direitos e deveres, tanto do paciente quanto do médico, e como que se dá essa relação, quais são essas particularidades. Então, espero vocês na próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.